Buenas, senhoras e senhores, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre os Estados Unidos no pós-guerra, né? Mas agora já voltando a falar da crise de 1929 e mais especificamente da quebra da Bolsa de 1929. Né, a Bolsa de Valores, imagino que você já conhece, já tem uma noção. Se não conhece, dá uma googlada. Como é que eu falo isso? Googlezada? Googada? Sei lá, mas joga aí no Google a Bolsa de Valores. É um lugar onde se compram e vendem ações de empresas, né? Para você entender, falando de uma coisa de uma maneira bem medíocre, né? Mas ações são como se fossem pedacinhos de empresa, né? Como se você comprar uma ação se torna sócio dessa empresa, você é meio que dono dessa empresa de acordo com o tanto que você compra dela, né? Da proporção das ações. Você compra muita ação, você compra pouca ação. Mas enfim, essa bolsa vai quebrar em 1929, quer dizer, a bolsa de valores nos Estados Unidos vai à falência no ano de 1929. E você pode se perguntar, mas como, Isaac? Você falou no último vídeo que a economia americana girou muito durante a Primeira Guerra Mundial, né? Exportou muito para a Europa, produziu muita matéria-prima para a arma, produziu toda uma indústria de guerra, né? Impulsionou o comércio. Os Estados Unidos se consolidaram como a principal potência do mundo, foram os grandes vencedores da Primeira Guerra Mundial e que no pós-guerra ainda por cima estavam lá exportando produção agrícola para a Europa, emprestando dinheiro para a Europa se reconstruir, vendendo muito no mercado interno. Pois bem, senhoras e senhores, mas é chegado o momento de você entender este ciclo vicioso aqui que vai levar à crise dos Estados Unidos, a crise de 1929, certo? Dá uma olhada nesse quadro que eu vou colocar para você aí agora. Pois bem, senhores, espero que você tenha copiado esse quadro, tirado um print pelo menos. Se não, volta aí e tira o print. Mas para você entender o que aconteceu. Na verdade, o que você tem é três coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui. Você tem uma queda nas exportações para a Europa, você tem uma queda no consumo interno, mas ao mesmo tempo que há uma queda na produção de maneira geral, né? Perdão, há uma queda de vendas de maneira geral. Não há uma queda da produção. A produção ela continua em larga escala. A Europa se reergue. Depois de um tempo, né, na década de 30, a Europa começa a caminhar por conta própria. Você tem a ascensão, inclusive, na Itália, na Alemanha, na França, perdão, na Itália, na Alemanha, na Espanha, né, em Portugal, de regimes totalitários, né? Mas enfim, a Europa está se reerguendo. A Europa está parando de comprar os produtos agrícolas dos Estados Unidos, as indústrias estão ressurgindo na Europa aos poucos, então as exportações vão cair. É natural que com o ressurgimento da indústria na Europa, indústria que foi destruída com a Primeira Guerra Mundial, é normal que as vendas para a Europa vão caindo conforme a indústria vai voltando para a Europa. Agora, e o mercado interno, Isaac? Bom, como eu disse, há todo um consumo de produtos duráveis, né? De bens duráveis. Então, não sei você, mas se você compra um carro, você não vai comprar mais 2, 3, 4 carros no ano, ou pelo menos em 10 anos. Você não vai comprar, você comprou uma geladeira, você não vai trocar de geladeira todo ano. Você não vai trocar de máquina de lavar todo ano. Não sei se você tem, sabe, não sei se você já foi na casa da sua avó e viu sua avó tem uma geladeira, aposto com você que ela tem uma geladeira, aquela geladeira que ela é meio bege, meio ocre, sabe, que ela tem um puxador de metal, assim, e você abre aquela geladeira, assim, sua avó ganhou de presente de casamento, ela sente o cheiro, assim, sabe, é aquele cheiro de borracha velha, entendeu? Mas tá funcionando aquela desgraça lá até hoje. Quer dizer, aquilo lá tá funcionando, porque dura, nem Por que hoje em dia as coisas não duram tanto quanto no passado? Por isso, né? Porque hoje em dia você tem essa lógica da obsolescência planejada, as coisas ficam obsoletas, o celular você quer trocar todo ano, entendeu? Pra economia girar, pra máquina girar, né? Mas, enfim, naquele momento não era assim. E as pessoas compraram carros, compraram eletrodomésticos, compraram... Você viu nas imagens que eu deixei na última aula, né, da família, daquele American Way of Life, né? Esse American Way of Life vai ser decepado com a crise de 29, né? Vai acabar. Mas
enfim, a família tá sempre em volta dos objetos, né? A família tá em volta do fogão, tá em volta da geladeira, né? Se você não viu o vídeo passado, vou deixar aqui em algum lugar o card desse vídeo. Vou deixar na descrição também, sei lá, whatever. E na descrição também vou deixar o link para você pegar os PDFs, né, para você baixar o PDF dessa aula que está no Drive do Educalypse. Baixa lá e assiste, né? E assiste a aula acompanhando com o PDF também, mais uma vez. Não se inscreveu no canal ainda? Se inscreve aqui no Educalypse, deixa um like, compartilha com seus amigos. Vamos compartilhar conhecimento, senhoras e senhores. Pois bem, o mercado interno, que acontece que depois de um tempo as pessoas já têm esses produtos, né? Então, o que acontece? A pessoa não vai comprar de novo o que já tem. E a produção não para, porque acreditava-se, né? Existia uma noção de que, ok, né? As pessoas estão deixando de comprar, né, mas uma hora vai voltar a comprar. Então os bancos vão cedendo cada vez mais crédito para as pessoas para tentar retomar a economia, só que muita gente não consegue pagar esse crédito, né? Vai comprando no crédito e uma hora não vai conseguindo pagar. Então o que acontece? Vai quebrando um banco ali, vai quebrando outro banco ali. E as indústrias, Isaac? Bom, as indústrias estão aumentando o estoque, porque afinal de contas está aqui, né, nessa lógica. Se caiu o consumo interno e caíram as exportações, vai aumentando o estoque. Agora, se ela está aumentando o estoque, isso significa que essa empresa está com prejuízo. Ela está sofrendo um prejuízo. Se ela está sofrendo um prejuízo, essa indústria vai fazer o quê? Vai cortar gastos. Da onde que ela vai cortar gastos? Demitindo o funcionário. Só que demitindo o funcionário, esse cara não vai receber salário. Então, ele vai deixar de consumir, né? Virou um ciclo vicioso. Então, a diminuição das vendas, né, no mercado interno e tudo mais, e essa continuação da produção vai levando a um prejuízo constante, demissão de funcionários, de repente uma empresa quebra, só que uma empresa que quebrou aqui vai levando a demissão de vários funcionários, vai quebrando outra empresa, vai virando uma bola de neve, senhoras e senhores, até que chega o dia que ficou conhecido na história como a Quinta-feira Negra, né? Por mais que a gente tenha que sempre questionar esse uso, né? Eu detesto esse uso da palavra negra no sentido pejorativo, né? De tipo, tudo que é ruim é negro, né? Mas por que a gente entrou na história como Quinta-feira Negra? Porque foi o dia da quebra da Bolsa de Nova York. 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York, isso é, o local onde se compram e vendem ações das principais, das grandes empresas, né? Das grandes indústrias, empresas, bancos, vai à falência. Então, assim, é o momento, senhoras e senhores, que a gente tem uma galera que se mata. Para ter uma galera que se mata. Por isso que esse nome é Quinta-feira Negra, porque muita gente que era podre de rico fica podre de pobre em questão de dias, né, que vai ser consolidado aí com a quebra da bolsa. Olha, se eu tenho uma empresa que muita gente, inclusive, né, tinha esse crédito, né, tava com uma prosperidade tão grande que investia no mercado de ações, né, eu e você, não só os grandes empresários, as pessoas, gente como a gente, investia no mercado de ações, investia lá o seu dinheiro, colocava o seu crédito lá na bolsa de valores, só que a hora que a empresa começa a dar prejuízo, quer vender, quer soltar aquilo ali. Só que, putz, eu paguei 10 na ação dessa empresa de caneta aqui, eu não consigo vender por 10, porque essa empresa está dando prejuízo, né? Eu vou tentar vender por 8, não consigo também, por 5, por 3, por 2, por 1, né? Olha a desvalorização constante das empresas, né? Muita gente se pergunta, mas Isaac, o que o governo faz? Nesse momento, o governo do presidente Herbert Hoover dos Estados Unidos não se posiciona, não regulamenta, né, a economia, porque seguiu os princípios daquele liberalismo clássico, de que o Estado não deve intervir na economia, de que aquela noção do liberalismo clássico mesmo, né, Adam Smith, de que uma mão invisível regula a economia. Então não, tá ruim, tá difícil, a crise tá pesada, mas uma hora vai resolver, né? Uma hora o mercado vai se regular. Só que o problema foi que foi uma ausência de controle do Estado tão grande, que a coisa foi crescendo a ponto de, nessa brincadeira de não intervir, mais de 5 mil bancos faliram, né? Mais de 5 mil, né? Quase 5 mil bancos comerciais faliram, 80 mil fábricas, 32 mil casas comerciais, um número de cerca de 15 milhões, né, de desempregados, isso era cerca de 25% dos trabalhadores empregados nos Estados Unidos,
Então, bicho, esse período da década de 30 fica conhecido como a Grande Depressão. E aí tem uma foto que é magistral, eu não sei o nome do fotógrafo, se alguém souber, coloca nos comentários, por favor. Eu também não pesquisei, pra ser muito sincero. Mas aquela foto que eu mostrei na última aula pra vocês do outdoor, né, do American Way of Life, do There's No Way Like the American Way, World's Highest Standard of Living, né, o mais alto padrão de vida, tiraram essa outra foto aí depois. Vamos colocar as duas aqui agora para você comparar? Quer dizer, olha lá, né? A fila do sopão, a fila de distribuição de comida, porque muita gente vai pra rua, muita gente perde a casa nessa brincadeira aí, né? Da crise de 29. Tá aí a fila do sopão em frente a esse outdoor do American Way of Life. Quando que vai mudar a situação, senhoras e senhores? Somente em 1933, quando o democrata Franklin Delano Roosevelt assume a presidência dos Estados Unidos, e ele está muito baseado na corrente de pensamento do economista inglês John Maynard Keynes, né, que fica conhecido como keynesianismo. Ele está super influenciado por esse keynesianismo. O que o keynesianismo diz? O keynesianismo diz que a regulamentação da economia ainda tem que ficar na mão dos empresários, certo? Só que o Estado tem que atuar em situações de assistencialismo, né? Em situações pontuais de assistencialismo. O Estado tem que promover serviços públicos básicos, como, por exemplo, educação, saúde, moradia, seguridade social. E o keynesianismo, ele é a base, e o New Deal começa com aquilo que nós vamos chamar de o estado de bem-estar social, o welfare state, né? O estado de bem-estar social. A base é no keynesianismo. Senhores, mas muito influenciado pelo keynesianismo, o Franklin Delano Roosevelt vai propor ali o chamado New Deal, o novo acordo, para tentar recuperar a economia americana. É um programa baseado no keynesianismo, que tem a ver com a criação de obras públicas, promover grandes obras públicas, para quê? Para gerar emprego, senhoras e senhores. Simplesmente para gerar emprego. Então é o caso que o professor de história adora falar, né? Mas do governo americano promovendo, pagando pessoas, contratando pessoas, injetando dinheiro na economia. Veja bem, o governo americano não está quebrado. O que está quebrado são as indústrias, né, ali. Mas o governo não está. Então o governo injeta dinheiro, por exemplo, para contratar pessoas para asfaltar a rua. Depois contrata pessoas para quebrar a rua que foi recentemente asfaltada. Depois vai lá e contrata pessoas para reasfaltar aquela rua. Nossa, Isaac, mas pra quê? Que idiotice! Bicho, é para gerar emprego. É simplesmente de novo, para gerar emprego. Então você tem uma porrada de programas assistencialistas, programas sociais, injeta dinheiro na produção agrícola, empresta dinheiro para os bancos. E aí você me pergunta, Isaac, o New Deal, ele resolve o problema? Não, ele não resolve o problema. Ele vai amenizar bem o problema, mas ele não resolve, ele não recupera totalmente a economia americana. O que vai recuperar totalmente a economia norte-americana, senhoras e senhores? A Segunda Guerra Mundial, né? A economia americana só vai ser plenamente recuperada com a Segunda Guerra Mundial e toda nova movimentação para a nova guerra, toda movimentação de guerra, senhoras e senhores. E aí, pensando em termos de comparação, né, entre a crise de 29 com 2008, eu acho importante dizer que a atuação do governo lá é diferente. Em dois casos, nos dois casos, o governo demora a agir, mas na década de 2000 aqui, os governos Bush, Obama, né, eles agem de maneira mais incisiva, porque a economia não seguiu os princípios do liberalismo clássico, né? A economia já segue os princípios do neoliberalismo, né? É a noção do Estado mínimo, é aquele Estado que intervém em situações estratégicas, por exemplo, em situações de crise, né? Os cenários econômicos também são diferentes, se a gente for comparar com a crise de 29 e a crise de 2008. Falei para vocês, muitos países não sofrem na crise de 2008, mas quase todo mundo sofre na crise de 29. A Europa sofre, na Europa dependia, de certa forma, dos Estados Unidos. A Alemanha, por exemplo, cara, isso vai impulsionar muito a ascensão nazista na Alemanha, a crise de 29, afinal de contas, cerca de 40% da população da Alemanha vai se tornar marginal, né? Vai ser marginalizada, porque dependia muito. A Alemanha que está pagando uma dívida absurda, né? Do Tratado de Versalhes, que a gente viu numa aula anterior.
O Brasil, por exemplo, sentiu na hora o impacto da crise de 29, vai demorar para sentir, né, o impacto da crise de 2008, mas atinge o Brasil, de certa forma, mas isso é uma semelhança. Ambas necessitam de intervenção do Estado, também uma semelhança. Surgiram nos Estados Unidos, semelhança. Bancos comerciais. Nenhum banco comercial faliu na crise de 2008. Agora, como eu falei, quase 5 mil bancos com a falência na crise de 1929. Deixa eu ver o que mais. O desemprego, né, falei pra vocês, cerca de 25% da população americana perde o emprego em 1929. Agora, no contexto de 2008, perdão, você tem um aumento de 3%, né? Enfim, senhoras e senhores, eu tô puxando aqui de algumas anotações que eu fiz e também lembrando de cabeça, né, pra gente comparar. E vamos ver, né, a gente tá no momento que eu gravo esse vídeo, 2020, momento de tensões econômicas aí acerca da Covid-19, e ainda é muito cedo para falar disso, né? Mas é muito possível que nós entremos agora numa crise também sem precedentes, né? Por conta da Covid-19. Não que isso justifique a quebra do isolamento social, que é necessário, mas, enfim, senhoras e senhores, era o que eu tinha para falar de período entre guerras. Pretendo fazer ainda um vídeo para vocês, falei da Covid-19, né? Um vídeo sobre a gripe espanhola, também vem aí nesse período entre guerras, senhoras e senhores. E um vídeo, evidentemente, da ascensão nazi-fascista na Europa. Senhoras e senhores, qualquer dúvida já sabe onde me encontrar, os meus contatos estão aqui na tela. Um beijo no coração de todos e tchau!